força da fé com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Jéssica Xavier. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Úteis sempre. Ele era soldado de Roma e era obrigado a trabalhar, sempre à noite, na ronda noturna. Com que ânsia ele esperava o dia surgir naquele seu permanente andar, ouvindo às vezes o ruído tão inconveniente e sólido das orgias que se passavam nos palácios dos enviados romanos. E ele pensava no seu lar, nos seus filhos, e quantas vezes ele havia pedido para passar para o turno do dia, e muitas vezes, pelo simples prazer de contrariar, eles o deixavam no turno da noite. Ele procurava distrair-se com os astros, rabiscava imagens do dia a dia e pensava consigo: como é feia a terra à noite. As sombras se adensam de tal forma que nem as flores ficam belas, embora os perfumes de muitas delas misturados criem um suave aroma. Como os ruídos noturnos são solitários e nos trazem medo. Temos medo do nada, embora corajosos e valentes. E todas as noites era aquele incessante caminhar, vigiar, zelar, até que um dia ele chegou em casa e a alvorada nunca fora tão bela. Disse para a esposa: vou ter algum tempo de descanso, porque muitos dos romanos irão para Roma, e eu poderei então visitar minha família em Éfeso. Foi uma alegria geral. Não só de pensar que ele teria noites normais, como todas as criaturas, mas porque também poderia usufruir mais intensamente do convívio dos filhos. Já estava cansado, exausto, mas ser um soldado romano, servindo aos romanos em terras da Judéia, dava muito mais recursos para que ele, no futuro, garantisse segurança para seus filhos. Eram alguns anos de sacrifício que representavam para ele um futuro mais promissor. Eles foram então em busca dos parentes, mas ao chegarem lá havia uma grande mudança em todos. Havia passado pela cidade onde os parentes habitavam um homem chamado Paulo, que falava sobre Jesus, que lia papiros, que falava com rara sabedoria. Ele não estava na região, mas deixara no seu rastro uma esteira de informações de luz. E ele quis saber, avidamente, o que falava esse Paulo. Não era o famoso Paulo do Sinédrio? Não era aquele que havia enlouquecido de tanto e tanto decorar papiros? Não era aquele que havia deixado o luxo, a opulência, representante supremo das leis do seu povo, para seguir o Nazareno? E para espanto seu, os seus familiares, todos gentios, lhe falaram: pois é, realmente o Nazareno. Tudo isso que lemos foi dito pelo Nazareno e repetido por Paulo. É ele o grande porta-voz do nosso Mestre e Senhor. Com grande alegria temos uma igreja onde nos reunimos para receber forças, conhecimentos, esclarecimentos para nossas dúvidas, e a nossa vida hoje é totalmente diferente. Já não odiamos aqueles que possuem poder, temos fé, compreendemos aqueles que sofrem, já aceitamos o cativeiro, porque o homem verdadeiramente livre
é livre na alma e no coração, porque pode o corpo estar preso e a alma ser livre de crimes, de pecados, de erros, de maldade. E pode alguém estar totalmente livre, prisioneiro de muitas e muitas atrocidades, de sofrimentos? E ele, o soldado romano, curiosamente começou a compartilhar com eles do conhecimento. Lia avidamente os papiros, mas o que mais o impressionou foi quando seu irmão, pregando para alguns companheiros, lhe disse: Jesus nos advertiu que fôssemos filhos da luz, porque a noite chega sorrateira envolvendo as almas, os corações. Mas aqueles que caminham na luz estarão sempre em paz, sempre felizes. E ele se lembrou então que ele era um homem que trabalhava permanentemente na noite e falou: como vou ser filho da luz se o meu trabalho, se o sustento para os meus filhos eu os retiro da noite? E seu irmão lhe falou: você pode trabalhar à noite e ser um filho da luz, porque filho da luz é aquele que conhece o bem e o pratica. Filho da luz é aquele que sabe estender ao seu próximo a boa vontade, a compreensão e a tolerância. Filho da luz é aquele que, tudo tendo, sabe distribuir, nada tendo, sabe agradecer. Filho da luz é aquele que, podendo errar, acerta, que podendo ferir, ajuda, que podendo ser sombra, é sol. Portanto, você pode ser filho da luz, caminhando no seu vai e vem de guarda noturno. Basta que tenha no coração o sol do amor a irradiar bênçãos de luz. Muitas e muitas coisas não sabíamos, mas as palavras de Jesus nos abriram os olhos e o coração para compartilharmos do pouco que possuímos. Já sabemos compreender porque todos caminhamos na mesma estrada, com as mesmas necessidades, com as mesmas aflições. E ele então compreendeu que, mesmo sendo guarda a serviço da noite, protegendo orgias alheias, ele poderia ser um filho da luz, porque não estavam só ali aqueles que precisavam dele. Ele poderia continuar lá fora quando o dia raiasse, belo e cheio de esplendor. A sua tarefa de zelar, de amparar, de proteger aqueles outros tantos que não precisavam de um guarda, porque tinham tão pouco, não possuíam palácio a não ser o palácio do próprio coração, a abrigar muitas vezes dúvidas, dores, lamentos. Quando ele retornou para sua missão, retornou renovado. Continuou na sua tarefa de soldado, mas um soldado que sabia muito bem qual era a sua tarefa, como homem e como cristão. E não só ele se tornou uma criatura diferente, como também muito mais paz encontrou no seu trabalho, no seu coração. E não demorou muito tempo. Ele, que tantas vezes olhara ao céu, procurando devassar entre as estrelas o rosto de Jesus, perguntando em que recanto escondido daquele imenso céu pontilhado de luz devia estar o rosto do Mestre, recebeu ordens para voltar para Roma. E viu coroado de êxito não só o seu anseio de compartilhar inteiramente da vida de seus filhos, como também passou a ser enviado, importantíssimo, em terras romanas como cristão, seguidor de Jesus. Em qualquer posição que a vida nos coloque, em qualquer situação em que estejamos, podemos ser caridosos e praticar o bem. Podemos relevar e ajudar nas coisas mais insignificantes. No mundo reside o crescimento espiritual das criaturas, porque tudo é necessário, porque tudo faz parte, realmente, desse imenso universo. Tudo é útil nesse orbe. Por isso, aproveitem as lições que a vida lhes oferece.
Se estão em posição de nada pedir, agradeçam. Se estão em posição difícil, esperem. Se trazem amargura no coração, orem. Se a dor lhes visita a alma, não encarem como punição, mas como redenção. Sejam pacientes e amigos, porque as lições de Jesus aí estão. Se foram capazes de operar milagres no coração de um soldado romano que acreditava em tantos deuses, o que não poderá Jesus operar no coração daquele que já crê, ama e serve, tendo como pauta para os seus passos a estrada redentora do Evangelho?